O homem diante da máquina que lembrava Ganesha, o deus com cabeça de elefante, já não era mais um ser humano. Era apenas um farrapo gotejante de exaustão, de cujos poros as últimas forças de vontade escorriam em grandes gotas de suor. Seus olhos injetados já não conseguiam ver o manômetro. A mão não segurava a alavanca. Cravava-se nela com um último esforço desesperado, o único suporte que salvava aquela criatura humana dilacerada de cair nos braços esmagadores da máquina. As engrenagens do paternoster da nova Torre de Babel giravam seus baldes com uma suavidade leve. O olho da pequena máquina sorria de forma mansa e maliciosa para o homem parado diante dela, que agora não passava de um farrapo balbuciante. Pai, balbuciou o filho de Joffre Edersin. Hoje, pela primeira vez desde que Metrópolis existe, você se esqueceu de deixar sua cidade e suas grandes máquinas rugirem pontualmente por comida fresca. Metrópolis emudeceu. Pai, olhe para nós. Olhe para suas máquinas. Seus deuses máquinas vomitam com o alimento mastigado em suas bocas, com a comida dilacerada que nós somos. Porque você estrangula a voz dela até a morte. Às 10 horas nunca vão chegar ao fim? Pai nosso, que estais no céu. Mas, naquele exato momento, os dedos de Joffre Edersin pressionavam a pequena placa de metal azul e a voz da grande Metrópolis rugiu. Obrigado, pai, disse a alma dilacerada diante da máquina que lembrava Ganesha. Ele sorriu. Sentiu um gosto salgado nos lábios e não sabia se era de sangue, suor ou lágrimas. Por entre uma névoa vermelha de nuvens longas e flamejantes, homens novos avançaram arrastando os pés em sua direção. Sua mão escorregou da alavanca e ele desabou. Braços o puxaram para cima e o conduziram para fora. Ele virou a cabeça para o lado para esconder o rosto. O olho da pequena máquina, aquele olho manso e malicioso, piscou para ele por trás. Adeus, amigo, disse a pequena máquina. A cabeça de Freder caiu sobre o peito. Sentiu-se arrastado para mais longe, ouviu bater compassado e abafado de pés marchando adiante, sentiu-se marchando também, um membro entre 12 membros. O chão sob seus pés começou a rolar. Era puxado para cima, levando junto. Portas estavam abertas, portas duplas. Em sua direção vinha um fluxo de homens. A grande metrópolis ainda rugia. De repente, ela emudeceu, e no silêncio Freder percebeu o sopro de um homem em seu ouvido, e uma voz, apenas um sussurro, que perguntou. Ela chamou. Você vem. Ele não sabia o que a pergunta significava, mas assentiu. Queria conhecer os caminhos daqueles que caminhavam, como ele, de brim azul, boné preto e sapatos duros. Com as pálpebras firmemente fechadas, ele avançou tateando, ombro a ombro com um homem desconhecido. Ela chamou, pensou ele, quase adormecido. Quem é, ela? Caminhou e caminhou em um cansaço ardente. Aquele caminho parecia que nunca chegaria ao fim. Não sabia para onde estava indo. Ouvia o marchar daqueles que caminhavam com ele como o som de uma água caindo perpetuamente. Ela chamou. Pensou ele. Quem é ela, cuja voz é tão poderosa que estes homens, exaustos até a morte pelo cansaço absoluto, voluntariamente abrem mão do sono, que é a coisa mais doce de todas para os fatigados, para segui-la quando sua voz clama? Não pode ser muito mais longe até o centro da terra. Ainda mais fundo, ainda mais para baixo? Não havia mais nenhuma luz ao redor. Apenas, aqui e ali, o piscar de lanternas de bolso nas mãos dos homens. Finalmente, na extrema distância, surgiu um brilho opaco. Teremos vágado tanto para caminhar em direção ao sol, pensou Freder. E o sol por acaso habita as entranhas da terra? A procissão parou. Freder parou também. Cambaleou contra as pedras secas e frias. Onde estamos? Pensou ele, em uma caverna? Se o sol mora aqui, então ela não deve estar em casa agora. Temo que tenhamos vindo em vão. Vamos voltar, irmão. Vamos dormir. Ele deslizou ao longo da parede, caiu de joelhos e apoiou a cabeça contra a pedra. Como era lisa! O murmúrio de vozes humanas estava ao seu redor como sussurro de árvores movidas pelo vento. Sorriu pacificamente. É maravilhoso estar cansado. Então uma voz começou a falar. Oh, voz doce, pensou Freder sonhadoramente. Voz terna e amada, a sua voz, Virgem Mãe. Peguei no sono. Sim, estou sonhando. Estou sonhando com a sua voz, meu amor. Mas uma leve dor em sua têmpora o fez pensar. Estou apoiando minha cabeça na pedra. Sinto o frio que emana da pedra. Sinto o frio sob meus joelhos. Então não estou dormindo. Estou apenas sonhando. E se não for um sonho?
E se fora realidade? Com o esforço de vontade que lhe arrancou um gemido, ele forçou os olhos a se abrirem e olhou ao redor. Viu uma abóbada como a de um sepulcro e cabeças humanas tão densamente agrupadas que produziam o efeito de torrões em um campo recém-arado. Todas as cabeças estavam voltadas para um único ponto, para a fonte de uma luz tão suave quanto Deus. Velas queimavam com chamas parecidas com espadas. Espadas de luz esguias e lustrosas formavam um círculo ao redor da cabeça de uma garota, cuja voz era como o amém de Deus. A voz falava, mas Freder não ouvia as palavras. Não ouvia nada além de um som, cuja melodia abençoada estava saturada de doçura, assim como o ar de um jardim de flores se enche de fragrância. E, de repente, saltou acima daquela melodia o pulsar selvagem de um coração. O ar foi invadido por sinos. As paredes tremeram sob o impacto de um órgão invisível. O cansaço e a exaustão desapareceram. Ele sentiu seu corpo, da cabeça aos pés, tornar-se um único instrumento de bem-estar, com todas as cordas esticadas até o limite, mas afinadas juntas no mais puro, quente e radiante acorde, no qual todo o seu ser pairava, vibrando. Ele sentiu o desejo de acariciar com as mãos as pedras sobre as quais estava ajoelhado. Sentiu o desejo de beijar com ternura infinita as pedras onde apoiava a cabeça. Deus, Deus, Deus batia o coração em seu peito, e cada batida era uma oferta de gratidão. Olhou para a garota e, no entanto, não a via. Via apenas um brilho, ajoelhou-se diante dele. Graciosa, moldou sua boca. Minha amada, como o mundo pôde existir antes de você nascer? Como Deus deve ter sorrido quando criou você? Você está falando? O que está dizendo? Meu coração está gritando dentro de mim. Não consigo captar suas palavras. Seja paciente comigo, graciosa, amada. Sem que percebesse, atraído por um cordão invisível e inquebrável, ele se arrastou para a frente de joelhos, cada vez mais perto do brilho que o rosto da garota representava para ele. Finalmente, ficou tão perto que poderia ter tocado a bainha do vestido dela com a mão estendida. Olhe para mim, virgem. Suplicavam seus olhos. Mãe, olhe para mim. Mas os olhos gentis dela olhavam além dele. Seus lábios disseram: meus irmãos. E ela emudeceu, como se estivesse assustada. Freder ergueu a cabeça. Nada havia acontecido, nada que se pudesse notar, exceto que o ar que passava pelo recinto de repente se tornara audível como uma respiração profunda e que estava frio, como se entrasse por portas abertas. Com um estalido suave, as espadas de chama se curvaram. Depois, fixaram-se imóveis novamente. Fale, minha amada, disse o coração de Freder. Sim, agora ela falava. Foi isto que ela disse. Vocês querem saber como começou a construção da Torre de Babel e querem saber como ela terminou? Veja um homem que vem do alvorecer do mundo. Ele é tão belo quanto o mundo e tem um coração ardente. Ele ama caminhar pelas montanhas, oferecer seu peito ao vento e falar com as estrelas. Ele é forte e governa todas as criaturas. Ele sonha com Deus e se sente intimamente ligado a Ele. Suas noites são povoadas de visões. Uma hora sagrada faz seu coração explodir. O firmamento está acima dele e de seus amigos. Oh, amigos, amigos, ele grita, apontando para as estrelas. Grande é o mundo e o seu Criador. Grande é o homem. Venham, vamos construir uma torre cujo topo alcance o céu. E quando estivermos no topo e ouvirmos as estrelas ecoando acima de nós, vamos escrever o nosso credo em símbolos dourados no ponto mais alto da torre. Grande é o mundo e o seu Criador. E grande é o homem. E eles começaram, um punhado de homens cheio de confiança, e moldaram tijolos e cavaram a terra. Nunca os homens trabalharam tão rápido, pois todos tinham um único pensamento, um único objetivo e um único sonho. Quando descansavam do trabalho à noite, cada um sabia o que o outro estava pensando. Não precisavam de palavras para se fazerem entender. Mas, depois de algum tempo, eles perceberam. A obra era maior do que as suas mãos trabalhadoras. Então, trouxeram novos amigos para o projeto. A obra cresceu. Tornou-se esmagadora. Então, os construtores enviaram seus mensageiros aos 4 ventos do mundo e convocaram mãos trabalhadoras para sua obra monumental. Ela olhou sobre a multidão e continuou. As mãos vieram. As mãos trabalharam por salários. As mãos nem sequer sabiam que estavam construindo. Nenhum daqueles que construíam em direção ao sul conhecia os que cavavam em direção ao norte.
O cérebro que concebeu a estrutura da Torre de Babel era desconhecido para aqueles que a erguiam. O cérebro e as mãos estavam distantes e eram estranhos entre si. O cérebro e as mãos tornaram-se inimigos. O prazer de um tornou-se o fardo do outro. O hino de louvor de um tornou-se a maldição do outro. Babel, gritava um, significando divindade, coroação, eterno, triunfo. Babel, gritava o outro, significando inferno, escravidão, eterno, condenação. A mesma palavra era prece e blasfêmia. Falando as mesmas palavras, os homens não se entendiam. O fato de os homens não mais se entenderem, de o cérebro e as mãos não mais se entenderem, foi culpado por a Torre de Babel ter sido entregue à destruição, por as palavras daqueles que a conceberam nunca terem sido escritas em seu topo em símbolos dourados. Grande é o mundo e o seu Criador, e grande é o homem. O fato de o cérebro e as mãos não mais se entenderem destruirá, um dia, a nova Torre de Babel. O cérebro e as mãos precisam de um mediador. O mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração. Ela se calou. Um sopro, como um suspiro, brotou dos lábios silenciosos dos ouvintes. Então, um homem se levantou lentamente, apoiando os punhos nos ombros do companheiro que estava agachado diante dele. Erguendo o rosto magro com seus olhos fanáticos em direção à garota, perguntou: "E onde está o nosso mediador, Maria?" A garota olhou para ele, e sobre seu rosto doce passou o brilho de uma confiança sem limites. "Esperem por ele", disse ela. "Ele certamente virá." Um murmúrio correu pelas fileiras de homens. Freder inclinou a cabeça até os pés da garota. Toda a sua alma dizia: "Serei eu." Mas ela não viu e não ouviu. "Sejam pacientes, meus irmãos", disse ela. "O caminho que o seu mediador deve seguir é longo. Há muitos entre vocês que gritam: lutem, destruam. Não lutem, meus irmãos, pois isso os faz pecar. Acreditem em mim. Virá um que falará por vocês, que será o mediador entre vocês, as mãos, e o homem cujo cérebro e vontade estão acima de todos. Ele lhes dará algo que é mais precioso do que tudo que qualquer pessoa poderia dar: ser livres sem pecar." Ela se levantou da pedra sobre a qual estivera sentada. Um movimento correu pelas cabeças voltadas para ela. Uma voz se ergueu. O falante não podia ser visto. Era como se todos falassem juntos. "Nós vamos esperar, Maria, mas não por muito mais tempo." A garota permaneceu em silêncio. Com seus olhos tristes, parecia procurar o autor da frase na multidão. Um homem parado diante dela falou alto: "E se nós lutarmos, onde você estará?" "Com vocês", disse a garota, abrindo as mãos com o gesto de quem se sacrifica. "Vocês já me encontraram sem fé alguma vez?" "Nunca", disseram os homens. "Você é como ouro para nós. Faremos o que espera de nós." "Obrigada", disse a garota, fechando os olhos. De cabeça baixa, ela permaneceu ali, escutando o som dos pés que se retiravam, pés que caminhavam em sapatos duros. Somente quando tudo ao seu redor silenciou, e quando o último passo morreu à distância, ela suspirou e abriu os olhos. Então, viu um homem vestindo brim azul, o boné preto e os sapatos duros, ajoelhado aos seus pés. Ela se inclinou. Ele ergueu a cabeça. Ela olhou para ele e então o reconheceu. Atrás deles, em uma reentrância da abóbada que tinha o formato de uma orelha pontuda de demônio, a mão de um homem segurou o braço de outro. "Sil, fique quieto", sussurrou a voz, que não emitia som e, no entanto, produzia o efeito de um riso, como a risada de um deboche maldoso. O rosto da garota era como um cristal preenchido por neve. Ela fez um movimento como se fosse fugir, mas seus joelhos não obedeceram. Juncos que permanecem em águas agitadas não tremem mais do que os ombros dela tremeram. "Se você veio para nos trair, filho de Joffre Dersin, então terá muito pouca bênção com isso", disse ela baixinho, mas em uma voz clara. Ele se levantou e permaneceu de pé diante dela. "Essa é toda a fé que você tem em mim?", perguntou ele gravemente. Ela não disse nada, apenas olhou para ele. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Você", disse o homem. "Como devo chamar você?" "Não sei o seu nome. Sempre chamei você apenas de você. Em todos os dias ruins e nas noites piores, pois eu não sabia se encontraria você de novo. Sempre chamei você apenas de você. Você vai me dizer, finalmente, qual é o seu nome?" "Maria", respondeu a garota. "Maria. Esse devia ser o seu nome mesmo. Você não facilitou as coisas para eu encontrar o caminho até você, Maria."
E por que procurou o caminho até mim? E por que veste o uniforme de brim azul? Aqueles condenados a usá-lo por toda a vida moram em uma cidade subterrânea, que é considerada uma maravilha do mundo nos 5 continentes. É uma maravilha arquitetônica, isso é verdade. É clara, brilhante e um modelo de organização. Não lhe falta nada além do sol, da chuva e da lua à noite, nada além do céu. É por isso que as crianças que nascem lá têm rostos que lembram gnomos. Você quer descer para esta cidade debaixo da terra para aproveitar ainda mais a sua morada que fica tão alto acima da grande metrópolis, na luz do céu? Você está vestindo esse uniforme que está usando hoje por diversão? Não, Maria. Eu sempre vou usá-lo agora. Como o filho de Joffre Edersen. Ele não tem mais um filho, a menos que você mesma, devolva o filho dele. Atrás deles, na fenda da parede que tinha o formato de uma orelha pontuda de demônio, a mão de um homem foi colocada sobre a boca de outro. Está escrito, sussurrou um riso. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Você não quer me entender? Perguntou Freder. Por que olha para mim com olhos tão severos? Você deseja que eu seja o mediador entre Joffre Edersen e aqueles que você chama de seus irmãos. Não pode haver mediador entre o céu e o inferno que nunca tem estado no céu e no inferno. Eu nunca conheci o inferno até ontem. É por isso que falhei tão deploravelmente ontem, quando falei com meu pai em favor dos seus irmãos. Até você surgir diante de mim pela primeira vez. Maria, eu vivia a vida de um filho profundamente amado. Não sabia o que era um desejo irrealizável. Não conhecia o anseio, pois tudo era meu. Jovem como sou, esgotei os prazeres da terra até o fundo. Eu tinha um objetivo, um jogo com a morte, um voo para as estrelas. E então você veio e me mostrou os meus irmãos. Desde aquele dia, tenho procurado você. Ansiei tanto por você que teria morrido de bom grado e sem hesitar, caso alguém me dissesse que esse era o caminho para encontrá-la. Mas, como as coisas foram, tive de viver e buscar um outro caminho. Até mim ou até os seus irmãos. Até você, Maria. Não vou fingir para você ser melhor do que sou. Quero ir até você, Maria, e eu quero você. Amo a humanidade, não por amor a ela, mas por amor a você, porque você a ama. Não quero ajudar a humanidade por amor a ela, mas por amor a você, porque você deseja isso. Ontem fiz o bem a 2 homens. Ajudei um que meu pai havia demitido e fiz o trabalho do homem cujo uniforme estou usando agora. Esse foi o meu caminho até você. Que Deus a abençoe. Sua voz falhou. A garota aproximou-se dele. Segurou as mãos dele com as suas 2 mãos. Virou gentilmente as palmas para cima e as examinou. Olhou para elas com seus olhos de Madonna e envolveu as mãos dele ternamente com as suas, que ela uniu com cuidado. Maria, disse ele, num sopro sem som. Ela deixou as mãos dele caírem e ergueu as suas até a cabeça dele. Apoiou as pontas dos dedos nas bochechas dele. Com as pontas dos dedos, acariciou suas sobrancelhas, suas têmporas, 2, 3 vezes. Então, ele a estreitou contra o coração e eles se beijaram. Ele não sentia mais as pedras sob os pés. Uma onda o carregava, a ele e a garota que mantinha abraçada como se quisesse morrer por isso, e a onda vinha do fundo do oceano, rugindo como se todo o mar fosse um órgão, e a onda era de fogo e se lançava direto para os céus. Depois, afundando, afundando, deslizando infinitamente para baixo, direto para o ventre do mundo, a fonte do início. Sede e bebida que sacia, fome e saciedade, dor e libertação dela, morte e renascimento. Você, disse o homem contra os lábios da garota. Você é realmente a grande mediadora. Você é tudo o que há de mais sagrado na terra. Você é toda bondade. Você é toda graça. Duvidar de você é duvidar de Deus. Maria, Maria, você me chamou, aqui estou. Atrás deles, na fenda da parede que tinha formato de uma orelha pontuda de demônio, um homem inclinou-se em direção ao ouvido de outro. Você queria o rosto para a futura vindo de mim. Aí está o seu modelo. Isso é uma ordem. Sim. Agora você precisa ir, Freder, disse a garota. Seus olhos de Madonna olharam para em direção a ele. Ir e deixar você aqui. Ela ficou séria e balançou a cabeça. Nada vai acontecer comigo, disse ela. Não há um único homem, entre os que conhecem este lugar, em quem eu não possa confiar como se fosse meu irmão de sangue. Mas o que há entre nós não é assunto de ninguém. Me incomodaria ter de explicar. E agora ela sorria novamente, o que é inexplicável. Você compreende isso?
Sim, disse ele. Perdoe-me. Atrás deles, na fenda da parede que tinha o formato de uma orelha pontuda de demônio, um homem afastou-se da parede. Você sabe o que tem de fazer, disse ele em voz baixa. Sim, veio a voz do outro, ociosa, sonolenta, vinda da escuridão. Mas espere um pouco, amigo. Preciso lhe perguntar uma coisa. Diga. Você esqueceu o seu próprio credo? De que o pecado e o sofrimento são irmãs gêmeas? Você estará pecando contra duas pessoas, amigo. Por um segundo, uma lâmpada piscou pelo aposento com formato de orelha pontuda de demônio, cravando o rosto do homem que já havia se voltado para partir na agulha afiada de seu brilho. O que você tem a ver com isso? Nada, ou muito pouco. Freder é o filho de El. E meu. Sim. É a ele que não desejo perder. Melhor pecar mais uma vez. Sim. E sofrer. Sim. Muito bem, amigo, e na voz havia um riso inaudível de deboche. Que aconteça com você de acordo com seu credo. A garota caminhava pelos corredores que lhe eram tão familiares. A pequena lanterna brilhante em sua mão rondava o teto de pedra e as paredes de pedra onde, em nichos, os mortos de 1000 anos dormiam. A garota nunca conhecera o medo dos mortos, apenas reverência e gravidade diante da gravidade deles. Hoje, ela não via parede nem mortos. Caminhava, sorrindo sem saber que o fazia. Tinha vontade de cantar, com uma expressão de felicidade que ainda era incrédula. No entanto, completa, repetia o nome do seu amado para si mesma. Bem baixinho. Freder. E mais uma vez. Freder. Então ela ergueu a cabeça, escutando atentamente, permanecendo completamente imóvel. Voltou como um sussurro. Um eco. Não. Quase inaudível, uma palavra foi soprada. Maria. Ela virou-se, alegremente sobressaltada. Seria possível que ele tivesse voltado? Freder, chamou ela. Escutou. Nenhuma resposta. Freder. Nada. Mas, de repente, veio uma corrente de ar frio que fez o cabelo em sua nuca estremecer, e uma mão de neve correu por suas costas. Veio um suspiro agonizante, um suspiro que parecia não ter fim. A garota parou. A pequena lanterna brilhante que segurava na mão deixou seu feixe de luz brincar de forma trêmula ao redor de seus pés. Freder. Agora sua voz também era apenas um sussurro. Nenhuma resposta. Mas, atrás dela, nas profundezas do corredor pelo qual teria de passar, passos suaves e rastejantes tornaram-se perceptíveis. Pés em sapatos macios sobre pedras brutas. Aquilo era, sim, aquilo era estranho. Ninguém, além dela, jamais vinha por aquele caminho. Ninguém poderia estar ali. E, se alguém estivesse ali, então não era um amigo, certamente ninguém que ela quisesse encontrar. Deveria deixá-lo passar? Sim. Um segundo corredor abria-se à sua esquerda. Ela não conhecia bem, mas não iria segui-lo até o fim. Apenas esperaria nele até que o homem lá fora, o homem atrás dela, tivesse passado. Ela se pressionou contra a parede do corredor estranho, permanecendo imóvel e esperando em completo silêncio. Não respirava. Havia apagado a lanterna. Estava na escuridão absoluta, imóvel. Escutou. Os pés deslizantes aproximavam-se. Caminhavam na escuridão assim como ela estava na escuridão. Agora estavam ali. Agora deviam passar direto. Mas não passaram. Ficaram completamente parados. Diante da abertura do corredor onde ela se escondia, os pés pararam e pareceram esperar. Pelo quê? Por ela. No silêncio completo, a garota de repente ouviu o próprio coração. Ouviu o próprio coração, como bombas hidráulicas, batendo cada vez mais rápido, pulsando cada vez mais alto. Batidas de coração tão altas também deviam ser ouvidas pelo homem que guardava a abertura do corredor. E se ele não ficasse mais ali parado, se ele entrasse, ela não conseguiria ouvir a aproximação dele, de tanto que seu coração pulsava. Ela tateou com a mão trêmula ao longo da parede de pedra. Sem respirar, moveu os pés, um diante do outro, só para se afastar da entrada, para longe do lugar onde o outro estava parado. Estava errada? Ou os pés realmente estavam seguindo? Sapatos macios e rastejantes sobre pedras brutas? Agora a respiração agonizante e pesada ficava ainda mais pesada e mais próxima, um sopro frio em seu pescoço. Então, nada mais. Silêncio. E espera. E vigília, mantendo-se alerta.
Não era como se uma criatura como o mundo jamais vira, sem tronco, nada além de braços, pernas e uma cabeça, estivesse agachada no chão diante dela, joelhos colados ao queixo, os braços úmidos apoiados à direita e à esquerda contra as paredes, perto de seus quadris, de modo que ela ficava indefesa, encurralada. Ela não via o corredor iluminado por um brilho pálido, e o brilho, por acaso, não vinha da cabeça de água viva daquela criatura? Freder, pensou ela. Mordeu o nome firmemente entre as mandíbulas, mas ouviu o grito com o qual seu coração clamava. Ela se atirou para a frente e sentiu que estava livre, ainda estava livre, e correu e tropeçou, e se levantou de novo e cambaleou de parede em parede, ferindo-se até sangrar. De repente, agarrou o espaço vazio, tropeçou, caiu no chão e sentiu, algo estava deitado ali. O quê? Não, não, não. A lanterna havia muito caíra de sua mão. Ela ergueu-se de joelhos e tapou os ouvidos com os punhos para não ouvir os pés rastejantes aproximando-se. Sabia que estava aprisionada na escuridão e mesmo assim abriu os olhos porque não conseguia mais suportar os círculos de fogo, as rodas de chama por trás de suas pálpebras fechadas. E viu sua própria sombra projetada, gigantesca, na parede à sua frente. Atrás dela havia luz e diante dela jazia um homem. Um homem? Aquilo não era um homem. Aquilo eram os restos de um homem, com as costas meio apoiadas contra a parede, meio escorregadas para o chão. E em seus pés esqueléticos, que quase tocavam os joelhos da garota, estavam os sapatos delgados, de bico fino e vermelho púrpura. Com um grito que rasgou sua garganta, a garota ergueu-se de um salto, para trás, e depois correu e correu, sem olhar para trás, perseguida pela luz que açoitava sua própria sombra em saltos diante de seus pés, perseguida por pés longos, macios e plumosos, por pés que caminhavam em sapatos vermelhos, pelo sopro de gelo que soprava em suas costas. Ela correu, gritou e correu. Freder, Freder. Sua garganta arquejou. Ela caiu. Havia uma escada, degraus de pedra desgastados. Pressionou as mãos sangrando, à direita e à esquerda, contra a parede de pedra junto aos degraus. Arrastou-se para cima. Cambaleou degrau por degrau. Ali estava o topo. A escada terminava em um alçapão de pedra. A garota gemeu. Freder. Estendeu os 2 punhos para cima. Empurrou a cabeça e os ombros contra o alçapão. E mais um gemido. Freder. O alçapão subiu e caiu para trás com um estrondo. Embaixo, bem no fundo, o riso ecoou. A garota saltou sobre a borda do alçapão. Correu de um lado para o outro com as mãos estendidas. Correu ao longo das paredes sem encontrar porta alguma. Viu o brilho que brotava das profundezas. Sob essa luz, avistou uma porta que não tinha tranca. Não tinha ferrolho nem fechadura. Na madeira sombria brilhava, em tom vermelho cobre, o selo de Salomão, o pentagrama. A garota virou-se. Viu um homem sentado na borda do alçapão e viu seu sorriso. Então, foi como se ela se apagasse, e ela mergulhou no nada.